Pois nós cremos na palavra. A Bíblia nos diz que temos que nos orientar dessa maneira. E fazemos simplesmente o que a palavra diz. Amém. Ok. Que Deus abençoe a irmã Joana. E tenha um bom culto. Agora é que vamos entrar no nosso culto. Vamos nos colocar de pé para lermos a Bíblia. Irmão Dialco, essa hora está mesmo certa? Está? Ok. Então podemos avançar. Vamos abrir as nossas Bíblias em Apocalipse. No livro do Apocalipse, capítulo 19. No livro do Apocalipse, capítulo 19. No livro do Apocalipse, capítulo 19. Já lá estão? Ok, assim diz a palavra do Senhor. Começo no versículo 6. E eu vi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: Aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos, e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. E eu lancei-me aos seus pés para o adorar. Mas ele disse-me: olha, não faças tal, só teu conservo e dos teus irmãos, que tenham o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Amém. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça, e os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo, e estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. E no vestido e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis. Presta atenção, Benjamin. Para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens livres e servos pequenos e grandes. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela falso profeta, que diante dele fizera os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos num ardente lago de fogo e de enxofre, e os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram suas carnes. Com as nossas cabeças inclinadas,
Eu amo, Jesus, porque Ele me Deus Altíssimo, Deus bom. Pai, muito obrigado por este momento, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela leitura da palavra, Senhor. Somente o homem, Pai, não consegue interpretar essas palavras, Senhor. Vê tu mesmo dar a interpretação da palavra e a revelação da palavra a nós, no nome de Jesus Cristo, Pai. Unge o pregador, Pai de graça, neste momento, Pai. Esteja com ele, ó Senhor, para que tu mesmo, Pai, possa pregar para nós, ó Pai. Tudo abandonamos a ti, Senhor, no nome do poderoso Salvador, Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Que Deus abençoe. Podem sentar-se. Será que eu posso tirar o casaco? Amém. Não sei se alguém vai dizer, não, tem uma escritura, não se pode tirar o casaco. Então, como permitir? Saibam, irmãos, que Deus abençoe a todos. Amém. Está muito fraquinho, que Deus abençoe. Amém. Irmã Diana, se fores na casa mortuária, só há silêncio. No céu não há silêncio. Amém. A Bíblia diz, de dia e de noite os anjos louvam. Sabe, eu não sei, mas eu vou lhe dizer uma coisa, segundo a minha convicção, isso que estamos a falar, que vamos falar hoje, esse pequeno tempo que vamos começar hoje, vos digo uma coisa: se alguém se apostatar e ir mesmo de vez não é eleito, manda, vos digo uma coisa: se alguém se deixa começar assim, para colocarmos cada coisa no seu devido lugar. Deixa começarmos assim. Deixa começarmos assim. Isso aqui, nem sei por onde começar. Eu acho que isso vai dar ainda problema. Mas deixa-me vos dizer o seguinte: nós acabamos de ler no livro de Apocalipse, capítulo 19, do verso 6 até ao verso 21, onde os versículos chaves, a Bíblia diz que eram palavras do próprio Deus, dizendo: bem-aventurado, feliz aquela mulher, aquele homem que é convidado para as bodas. Amém. Escutem, João ouviu aquelas coisas. João quis adorar o homem. O homem disse: não me adora, só teu conservo no Senhor. Quem era esse homem? Quem era o homem? Apocalipse capítulo 18, verso 2. Caiu a grande Babilônia. Se começares no verso 2, 3, 4 de Apocalipse, vais perceber uma coisa: que alguém desceu, um anjo que dizia: caiu Babilônia. Amém. Quem é o anjo? Escutem, não foi o Senhor Jesus Cristo que revelou o livro de Apocalipse ao João. Não foi, mas foi quem? Deixa-me vos dizer que o anjo que revelou Apocalipse a João é o anjo de Apocalipse 10, 7. Agora escutem, não é irmão Branco, não.
teofania do irmão Branham. Irmão Branham diz, aquele anjo em Gênesis 18 não é o Senhor Jesus Cristo. O anjo em Gênesis 18 não é o Senhor Jesus Cristo em casa de Abraão. Se não é o Senhor Jesus Cristo, então é quem? É a teofania de Jesus Cristo. Eu não sei se a Diana vai perceber, mas que Deus nos ajude todos nós. Amém. Porque são coisas grandes. Grandes. Escutem. A Bíblia diz, aqui temos que ir com calma. Calma. A Bíblia diz, bem-aventurados os que são convidados para as bodas do Cordeiro. Que é isso, bodas? Para as festas do Cordeiro. Isso quer dizer, o Cordeiro está a preparar uma festa. Amém. Mas é que nessa festa, ele desceu o grande anjo forte para entregar convites. Entregar convites às pessoas. Escute, no convite já vem escrito o teu nome. Eu quero avançar, mas deixa eu vos dizer, deixa eu colocar a base para a irmã Diana perceber o que nós queremos. Escute, eu não vou apressadamente. Onde terminar, vou terminar. Escute. Deixa ainda sair daqui. Ok. A Bíblia no livro de Gênesis nos mostra, no livro de Gênesis, a Bíblia nos mostra que quando a serpente relacionou-se, quando a serpente colocou a sua semente dentro da Eva, escuta, a semente significa, a semente no natural significa espermatozoide, a semente. Escutem, a Bíblia diz que Satanás colocou a sua semente na Eva. E a semente que Deus colocou, deixa ainda me ler alguma coisa, me ajuda, deixa-me ler alguma coisa, porque aqui temos que ir com calma. Temos que pôr bem a base. Me falta uma mensagem. Será que não trouxe aqui? Quando Deus criou o homem, Deus criou o homem perfeito. Deus criou o homem um pequeno Deus. Escreve, o meu tema é as bodas do Cordeiro e o julgamento. Isso quer dizer, vou começar das bodas do Cordeiro. Não, escute, o julgamento não, perdão-me. As bodas do Cordeiro e a nova Jerusalém. Quer dizer, vou falar de tudo que começa desde as bodas do Cordeiro até a nova Jerusalém. Quando Deus criou o homem perfeito. O homem era um pequeno Deus na terra. O homem tinha domínio sobre todos os animais. O homem tinha domínio sobre toda a natureza. Até que Satanás um dia veio tirar essa paz do homem por intermédio da Eva. Introduziu a sua semente dentro da Eva. Porquanto a Bíblia diz, Deus disse a Adão e a Eva: se o dia que comerdes desse fruto, certamente morrereis. Satanás trouxe a sua pregação e disse: se comerdes, certamente não morrereis. Escutem, a maior mentira já contada tinha 99,99% da verdade. Só tinha uma coisa lá de mentira. Não. Uma coisa apenas. Não. E olha o que não trouxe ao mundo: desgraça total. Após a queda de Adão e Eva, a Bíblia diz, deixa-me ler aqui alguma coisa. Deixa-me ler alguma coisa na base fundamental para a fé.
17. Agora, Deus, quando Ele fez o homem no princípio, Ele o fez superior a qualquer coisa na terra. Ele lhe deu jurisdição sobre tudo na terra, para controlar tudo. Ele controlava a vida animal, Ele controlava a vida das aves domésticas, peixes do mar. Ele controlava os ventos, Ele controlava a vida das plantas, Ele controlava tudo. Amém. Adão e Eva controlavam tudo, porque Deus lhes tinha colocado como pequenos deuses na terra. Deus tinha dado o controle, a autoridade sobre tudo o que estava na face da terra. Escuta, irmão Branham diz no 18: o homem foi feito um Deus secundário na terra. A ele foi dado o poder de controlar todas as coisas, todos os elementos da terra. Adão era assim antes da queda. Escutem, a Adão foram dados esses grandes poderes, mas então falhou em si mesmo no poder que lhe foi dado. E Adão podia falar com o vento, Adão podia sair com a Madame Eva, e de tanto vento o cabelo ali, Eva toda hora, oh, esse cabelo, e Adão simplesmente poderia dizer: vento, reduz mais um bocado. Não está a ver a minha princesa? O vento também, amém, papai Adão. Porque Adão tinha controle sobre tudo. Escutem. Ele podia falar com as árvores e elas lhe obedeceriam. Ele poderia falar com a vida selvagem e ela lhe obedeceria. Ele podia falar com as águas, seja o que fosse, tudo obedecia a Adão. Amém. Era só Adão sair, acordou de manhã, mangueira, não quero te ver aqui, encosta mais neste lado, encosta aqui. É só a Eva reclamar: está tanto sol, diminua um bocado, estás a queimar a minha princesa, a minha varoa. Era só Adão dizer: árvore, passa mais um bocadinho nesse lado, para dar uma sombra aqui à princesa, a vossa mãe. A Bíblia diz a Eva: é a mãe de todos os seres viventes. Amém. 19. Agora, este foi o princípio do homem. Foi sobre isto que Deus lhe deu poder. Tudo na terra. Agora, ainda que a queda, ainda com a queda, ele tenha perdido aquele poder. E então, ele se tornou inconsciente do facto, depois de perder seu relacionamento de amizade, companheirismo com o pai. Então, ele perdeu aquilo. Então, todos os seus grandes canais foram obstruídos e ele não podia mais continuar. Adão perdeu o poder por causa do pecado, por causa da semente que Deus tinha colocado na Eva. Adão perdeu a autoridade sobre tudo. Por isso que você vê, hoje, tu que és a descendência de Adão, foges um cão a ladrar, porque é fruto do pecado. Eu não quero gato, oh, eu não gosto de gato, é fruto do pecado. No princípio não era assim. No princípio não foi assim. Não era preciso bater mosquito, não. No princípio não era assim. É por causa do pecado. O cão me mordeu, no jardim do Éden não era assim. É por causa do pecado. Escutem. Agora, o que Adão era em Deus, Cristo tem nos redimido de volta para aqui. Agora, um redentor, para redimir qualquer coisa, tem que trazer de volta para a sua origem novamente. Amém. O que é que Cristo veio fazer? A Bíblia diz no livro de Daniel, vamos ainda ler Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Romanos 3. Já estão lá todos? Amém. Ok. Romanos 3, verso 23. A Bíblia diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quando Adão e Eva pecaram, todos os seres humanos também pecaram. Todos eles.
eles. Por quê? Porque todos eles vieram de Adão e Eva. Romanos 5. Romanos capítulo 5, verso 12. Escuta o que a Bíblia diz. Verso 12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Todos pecaram. Todos pecaram por quê? Porque foi por intermédio de Adão e Eva que o pecado entrou. E toda a raça humana ficou afetada do pecado. Mas note, não era o plano original de Deus. Não. Deus nunca criou o homem segundo a sua imagem e semelhança para o homem sofrer de cancro, de câncer. Não. Não é esse o propósito de Deus. Mas essas doenças são frutos do pecado. Deus traçou um plano. Deus traçou um plano que tinha que redimir o homem. Tinha que levar o homem à posição original, como ele era antes da queda no jardim do Éden. Deus prometeu levar o homem naquele período que o homem falava com as árvores, naquele período que o homem tinha o poder, a autoridade sobre a terra. É esse o propósito da morte de Jesus Cristo na cruz. É esse o propósito da abertura do sétimo céu. É esse o propósito da manifestação de Lucas 17:30. É esse o propósito do envio do profeta de Malaquias 4. Escutem. A Bíblia diz: todos eles pecaram. Todos. Antes eram apenas um. Todos eles pecaram. E Deus dividiu das duas famílias. Vamos abrir Amós. Amós capítulo 3. Amós capítulo 3. É quase nos últimos livros do Antigo Testamento. Amós 3. Amós capítulo 3. Amós capítulo 3. Amós capítulo 3. Ok, nós vamos perceber. Em Amós capítulo 3, verso 2, a Bíblia diz assim: de todas as famílias da terra, a vós somente conheci. Portanto, todas as vossas injustiças visitarei sobre vós. Note que em todas as famílias que existiam na terra, as famílias dos gentios e as famílias de Israel, digamos assim, e o povo de Israel, Deus escolheu o povo de Israel. Porque tinha um plano. Deus tinha um plano de trazer o homem de volta à sua posição original. E para isso, o preço requerido era o sangue do próprio Deus. Isso quer dizer, Deus tinha que se fazer carne. Deus tinha que escolher uma família. Uma família. Deus tinha que escolher uma família por onde ele ia se fazer carne. Veio a partir dos judeus. Deus escolheu os judeus, a família, para ele se fazer carne e cumprir o plano da redenção, para levar o homem à posição original. Duas famílias. O que é que Deus fez? Deus levou esse povo que ele escolheu, levou no Monte Sinai. Levou este povo no Monte Sinai, porque o sangue só estava previsto ser derramado já no Novo Testamento, mas tinha que ter um povo por onde ele tinha que nascer. Escutem. Escutem. Nos manuscritos de Talmud Shabab. Talmud Shabab é um conjunto de manuscritos sagrados judeus. Em Talmud Shabab, eles dizem assim: porque são impuros os goim. Os judeus nos chamam de goim, os gentios. Quer dizer, são
são impuros porque não foram purificados no Monte Sinai. Deus, quando escolheu a família na terra, escolheu o povo judeu, escolheu o povo de Israel, os levou no Monte Sinai. Por que Deus tinha que levá-los no Monte Sinai? Porque todos tinham cometido por causa de Adão e Eva. Por isso que Deus tinha que purificá-los. Deus tinha que preparar um povo por onde ele ia nascer. Tá? Eles foram os escolhidos. Deus os levou no Monte Sinai. Escutem. Porque são impuros os goi, gentios, porque não estavam presentes no Monte Sinai. Os gentios não foram lavados, não foram purificados no Monte Sinai. Porque quando a serpente se introduziu dentro da Eva, transmitiu-lhe a impureza. Toda a raça humana ficou sujeita àquela impureza. Mas é como que o povo não poderia receber Deus. Deus não poderia se manifestar com um povo impuro. Ele leva o povo de Israel no Monte Sinai. E purificou o povo de Israel no Monte Sinai. Amém. O que é que Deus disse com isso? Escutem, em Números capítulo 25. Em Números capítulo 25. Números capítulo 25. A Bíblia diz assim, verso 1. Números 25, 1. E Israel deteve-se em Sitim, e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Notem, Deus diz que em nenhum caso o povo escolhido, que é o povo de Israel, tinha que se casar com os gentios, porque os gentios eram considerados impuros porque não estavam no Monte Sinai. Por isso que esse povo purificado só tinham que se casar entre eles. Amém. Por isso que nós não cremos em casamentos mistos. Nós não cremos em união de um cristão e um pagão. Nós não cremos. Amém. Irmão fiel, Paulo disse: aquele que tem uma descrente procura não se separar. Tu é que entendes mal a palavra. Paulo fala na condição de duas pessoas que já estavam no mundo e creram a palavra. Amém. Ou um creu e outro ficou. Paulo disse: não se separa. Por isso que nós não cremos em casamentos mistos. Porque esse povo já era purificado. Mas nós os gentios, ainda éramos impuros. Escutem, verso 2. Elas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. Notem, neste mesmo período que Deus se identifica ao povo de Israel, Deus mostra ao povo de Israel quem ele era por intermédio dos profetas. O povo de Israel sabia quem ele adorava. O povo de Israel sabiam a quem eles adoravam. Agora, este povo impuro, este povo gentios que eram impuros, só adoravam estátuas, só adoravam falsos deuses. Por isso que Abraão não era judeu. Abraão vem de Ur, da Mesopotâmia. Era o que? Gentios. E a Bíblia nos diz que o pai de Abraão adorava que? Estátuas. A adoração de estátua era deuses dos gentios. Deuses dos gentios. Mas esse povo, no Monte Sinai, Deus lhes mostra quem ele é. E eles adoravam esse Deus. O povo de Israel já sabia a quem eles adoravam. Mas nós não. Porque Deus ainda não tinha se revelado aos gentios. Mas notem, à volta disso tudo, um mistério à volta disso tudo. No livro, vamos ainda acabar de ler. Escutem. 3, 4. Disse o Senhor a Moisés: toma todos os cabeças do povo e enforca-os ao Senhor diante do sol, e a ardor da ira do Senhor se retirará de Israel. Oh não,
Deus é amor. Deus é amor. Deus não olha. Deus olha teu coração. Igreja é coração. Deus é amor. O que é que Deus tem a ver com pintura? O que é que Deus tem a ver com caças? É uma mulher. O que é que Deus tem a ver com prostituição? Deus é amor. Escuta, a tua igreja tem o coração. Escuta, é doutrina de Balaão. Amém. Deus disse a Moisés, porque eles se juntaram com moabitas que são pagãos, gentios. Escuta, pega todos os cabeças de cada tribo, mata todos eles à minha frente e à frente do povo. Amém. Vejam Deus que você diz que é amor. Amém. O amor de Deus é corretivo. Amém. Deus odeia o pecado. Escuta. Amém. 5. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um mate os seus homens que se juntaram a Baal-peor. É Deus a dizer para ti: levanta-te e mata o teu pai. No Antigo Testamento, Deus está a dizer aos juízes para dizer ao povo que se levante. Meu Deus, glória a Deus. Escutem. 6. E eis que veio um homem dos filhos de Israel e trouxe a seus irmãos uma midianita. Quer dizer, enquanto o povo estava reunido a matarem os outros, aparece um outro judeu com uma dama, quer dizer, dormiu com aquela dama. De manhã, abraçados com a dama mundana, pagã, depois de uma boa ressaca com a dama. Escutem, a Bíblia diz, verso 6, e trouxe a seus irmãos uma midianita, à vista de Moisés e à vista de toda a congregação dos filhos de Israel, chorando eles diante de toda a congregação. 7. Vendo isto, Finéias, filho de Eleazar, o filho de Arão, sacerdote, se levantou do meio da congregação e tomou uma lança na sua mão. 8. E foi após o homem israelita até a tenda e os atravessou a ambos, ao homem israelita e à mulher pelo ventre. Escuta, ao homem israelita, um dos homens que Deus santificou no Monte Sinai, e a mulher mundana pagã les atravessou com a lança na barriga. Escutem o que é que Deus disse. Escutem o que é que a Bíblia diz. 9. E os que morreram daquela praga foram 24.000. Escutem, no mesmo dia, num só dia, Deus está mandando matar 24.000 pessoas. Se vocês derem mais em frente, em casa vão perceber que Deus disse a Finéias, Deus disse a Moisés. Vamos ler. Números, eu vou abrir na minha Bíblia. Números 25. Vocês já estão lá? Amém. Sim, podem esperar? Ok. 25, já estou lá. Escutem verso 10. Escutem verso 10. Então o Senhor falou a Moisés dizendo, 11, Finéias, filho de Eleazar, o filho de Arão, sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois zelou o meu zelo no meio deles, de modo que no meu zelo não consumiu os filhos de Israel. Portanto, dize, eis que lhe dou o meu concerto de paz. Amém. Deus abençoou Finéias por ter feito aquilo. Amém. Deus abençoou Finéias por ter matado um israelita e uma pagã. Por isso não queremos em casamentos mistos. Amém. Irmão Branham diz, em nenhum caso. Amém. Irmão Fiel, ele é grande, tem músculo. Em nenhum caso. Amém. É pagã. Amém. Avança. Cristãos casem-se com cristãs. Amém. Cristãs com cristãos. Amém. Não existe casamento misto. Amém. Isso é lá na Testemunha de Jeová. Isso é lá na Pentecostal. Na palavra de Deus não existe. Amém. Amém. É a palavra. Amém. Por isso que vocês notam, quando Deus, em Atos dos Apóstolos capítulo 9 e 10,
Deus manda Pedro em casa de Cornélio. Pedro disse: como é possível? Vou à casa do impuro. O que Pedro viu na visão dos animais impuros era uma parábola, se referia aos gentios, porque os judeus não criam que os gentios poderiam receber também o Espírito Santo. Os judeus não criam que os gentios também podiam receber a salvação. Mas escutem, Deus já tinha justificado, Deus já tinha purificado o povo de Israel no Monte Sinai. Mas em Golgota faltava um povo. Faltava um povo, os gentios. Jesus Cristo veio lá na cruz, e a morte para os gentios, a purificação para os gentios foi especial. Não foi no Monte Sinai. Não. Foi na cruz. Amém. Era o sangue original do próprio Deus. Hã? Escutem Isaías 65. Vocês vão perceber que muito antes de Jesus vir morrer na cruz, mesmo ele ter escolhido o povo de Israel, vão perceber que em Isaías 65 Deus começa a profetizar acerca dos gentios. Deus começa a profetizar. Escutem, Isaías 65:1. Fui buscado dos que não perguntavam por mim. Fui achado daqueles que não me buscavam. A uma nação que não se chamava do meu nome, eu disse: eis-me aqui, eis-me aqui. Nós que não perguntávamos por esse Deus de Israel, Deus já tinha profetizado que apesar de ele purificar o povo de Israel no Monte Sinai, mas há um povo que ia lhe buscar, os gentios. Nós íamos buscá-lo. Vejam que Jesus Cristo veio em João capítulo 10:16 e diz: ainda tenho outras ovelhas que não são desta aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Jesus Cristo ele mesmo, Deus na carne humana, veio e profetizou acerca dos gentios. Eu acho que eu tenho que saltar. Tenho que saltar. Escutem, a Bíblia diz em Atos dos Apóstolos capítulo 25 que foi a partir dali que Paulo pega a mensagem e começa a levar aos gentios na primeira era, a era de Éfeso. Mas eu não quero ainda avançar aqui. Não, quero avançar. Abre em Daniel, por favor. Abre em Daniel capítulo 12. Abre em Daniel capítulo 12. Abre em Daniel capítulo 12. Deixa lá ir. Daniel capítulo 12. Já lá estão todos? Escutem. Ah, meu Deus. Isso aqui é uma graça receber um profeta. Amém. Graça. Daniel 12, verso 11. Escutem. E desde o tempo em que o contínuo sacrifício for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290. Receberam um profeta. Amém. Escutem. Daniel profetizou que seriam 7 anos. Meu Deus. Eu comecei a estudar e eu disse: Deus, 1200 anos, 1265 dias. Como é possível ser 7 dias ou 7 anos? Disse Deus: onde é que está a matemática? Eu não estou a entender. Eu fui orar e disse: Deus, mostra-me onde está essa matemática. Receber um profeta é uma bênção.
Amém. 1200. Dias. 1290 dias. A Bíblia diz 1290 dias. Escute, o a seguir. Escute. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. 1335. Escute, receber um profeta é outro nível. Amém. Vejam, como é que é possível? Fui até na matemática, não dava certo. Fui na internet para converter os dias em semana, não dava certo. Mas eu disse, qual é o mistério? Por que tem que ser 7 anos? Não dá certo. A boca autorizada. Receber um profeta é uma bênção. Amém. Escutem, irmãos. Deus profetiza 7 anos para o povo de Israel. No livro de Daniel que acabamos de ler. 7 anos. Deus diz que o povo, escutem, a profecia diz, como a graça veio aos gentios, tinha que voltar de novo para o povo de Israel. Mas a Bíblia diz, são 7 anos que Deus profetiza para o povo de Israel. 7 anos. 7 anos. Eu vou parar aqui, depois vamos voltar para ver. 7 anos. Amém. 7 anos. Desses 7 anos, se dividir, escute. Amém. Deixa ela ver. Deixa ela ver. Oh, meu Deus. Deixa ela ver. Que eu já não apontei isso aqui. Ok. Mas não faz mal. Eu vou ler e tu a vir. Vamos ler juntos. Veja. A Bíblia diz, mas na metade da metade a Bíblia diz as 70 semanas de Daniel, que representam 7 anos, que representam, escute, 7 dias. A Bíblia diz que será a metade da metade, escute, a metade da metade. E uma maneira diz, se nós dividirmos o 7 em 2, vamos ter 13 dias. Amém. Mas como é possível isto aqui ser igual a isto? Calma, irmão William. Calma, que ainda não comecei. Calma. Ok. Escutem. Tentaram nos enganar, mas não conseguem. Amém. O princípio e o fim da dispensação gentil. Parágrafo 84, 85 e 86. Escutem. Agora, então, depois destas visões, ele mostrou-me exatamente onde as nações se encontrariam. Ele mostrou-me como havia tantos anos que dependiam ainda dos judeus. Ele disse, o Messias virá. Ele profetizará nas 70 semanas, as quais são 3 anos e meio. Como é que 70 semanas vai dar 3 anos e... Quer dizer... Como é que 70 anos... Como é que 70 anos será 7 anos? Como é que 70 anos será 7 semanas? Como é que 70 semanas será 7 dias? 7 anos. Escutem. No meio disto, ele será cortado. No meio dos 70 anos, Messias, o Cristo para os judeus, será cortado.
Escutem, meu, só quero meter a base antes de avançarmos. Escutem. Calma, irmão William. Vamos perceber muito bem isso. Escutem. O príncipe virá e profetizará. No meio das 7 semanas, 7 dias, ele será cortado. Na abominação que faz desolações, se encontrará em seu lugar. Escutem. E esmagarão as paredes de Jerusalém. Os gentios por um tempo, e metade de um tempo. Agora, quando o Messias veio, Jesus, ele pregou quanto tempo? Exatamente 3 anos e meio. Amém. Jesus Cristo foi cortado. Amém. A profecia diz que são 7 dias. Amém. Que representa 7 anos. Jesus foi cortado. Em vez de ele pregar para o povo de Israel 7 anos, só pregou 3 anos e meio. Ainda vale. Escutem. Escutem. A obrigação diária foi tirada. E a desolada, a abominação que faz desolação. A mesquita de Omar foi estabelecida hoje no lugar do santo templo. A mesquita de Omar encontra-se exatamente onde o templo se encontrava. Escuta, a Bíblia diz, depois de se cortar o templo de Jesus, no livro de Daniel, depois de se cortar, a Bíblia diz que a desolação entraria no templo santo. E o templo santo é o templo de Salomão. Quais os que estão hoje no templo de Salomão? Os muçulmanos, a mesquita de Omar. Exatamente o que a Bíblia diz. Que entrará a desolação. E hoje a desolação entrou e está lá. Vamos ler. Deixa-me só ainda ler. Eu sei que vocês querem ver, mas deixe-me só ainda ler. Ok, escute. A revelação do primeiro século, ou a revelação dos 7 séculos, o primeiro século, 215, tentaram nos mentir, irmã. A ciência tentou nos mentir. Escute. E no fim do tempo, quando vier o período da tribulação. Agora, aqui está uma coisinha que vamos rever um pouquinho. Ou dos 3 anos e meio, ou melhor, as 70 semanas de Daniel, a última metade das 70 semanas de Daniel, que são 3 anos e meio. Agora, nós, recordem disto, nas eras da igreja, a congregação diz amém. Vem! Há 70 semanas determinadas. Vejam quão perfeito isto é. O Messias virá. Ele será cortado por sacrifício por meio da semana. Ouvem. E a oblação cessará. Então ainda restam 3 anos e meio. Amém. Ainda restam 3 anos e meio. Amém. Eu ainda não vou mexer naquela parte de cima. Só quero vos mostrar alguma coisa. Onde os homens falharam e não conseguiram guardar-nos essa revelação, porque recebemos um profeta. Escutem, perguntas e respostas sobre Hebreus. Notem que restam 3 anos, porque Jesus Cristo nasceu, Jesus Cristo foi batizado com 30 anos, e morreu com 33 anos e meio. Jesus só pregou 3 anos e meio. Mas a profecia diz que são 7 anos. Falta 3 anos e meio. Amém. Falta 3 anos e meio. Perguntas e respostas sobre Hebreus. Terceira parte, parágrafo 162, 163. Agora, estes judeus têm 3 anos e meio de promessa deles. Quantos sabem disso? 70 semanas foram prometidas. Diz, o Messias virá e a semana será cortada ao meio. Cristo pregou 3 anos e meio. Foi morto. No exatamente 3 anos e meio. 3 anos e 6 meses ele pregou. Escutem. Então a abominação traz desolação. E a mesquita de Omar foi colocada em terra santa. Como Deus disse, 2500 anos antes de acontecer, estaria ali de pé. O profeta viu.
O profeta quem? Daniel. E viu isto, escutem, Jesus Cristo, aliás, escutem, e disse que eles, os gentios, teriam posse ali, até que a dispensação gentílica terminasse. Isso quer dizer, faltam 3 anos e meio para o povo de Israel. E como é que fica? Porque Paulo disse em Atos capítulo 28 e 26. Paulo disse em Atos 28. Deixa ler. Atos dos Apóstolos. Deixa ler rapidamente por causa do tempo. Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos. 28. Vou ler 28 e 28. Escutem. Paulo diz assim: seja-vos, pois, notório que esta salvação de Deus é enviada aos gentios, e eles a ouvirão. O povo de Israel rejeita a graça de Deus, pela graça de Deus, e Paulo traz a revelação aos gentios. Paulo mostra que vós estáis a rejeitar a Deus, mas os gentios o receberão. Ouvem. Mas note, nós recebemos a graça. O povo de Israel ficou cego, mas não se esquece, falta 3 anos e meio para eles. Vamos ler. Vamos ler. Apocalipse capítulo 5, segunda parte, parágrafo 217. Ouve. O Cordeiro, o Messias, o príncipe deverá vir e deverá estar por 70 semanas, que são 7 anos. Você não vai crer nisso. Vocês não vão crer nisso, irmão. 70 semanas que são 7 anos. Fui na matemática, tentei calcular, nada. Disse, mas como é que 70 semanas dá 7 anos? Fica calmo, irmã Diana. Vais perceber. Aquilo foi profetizado pelo seu povo. E o príncipe deveria ser cortado no meio, que são 3 anos e meio. E a metade de 7 é 3 e meio. Seria cortado. E o sacrifício diário seria exterminado. E a abominação que faz a desolação, que é a mesquita de Omar. Escutem. Omar, continuam nos terrenos do templo hoje. Quando eles queimaram o templo, então existem 3 anos e meio ainda sobrando para Israel. E Cristo veio e pregou e profetizou exatamente 3 anos e meio. E o sacrifício diário foi tirado. Tudo tão perfeito como poderia ser. E a mesquita de Omar foi construída no mesmo terreno. Está ali até hoje. Eles pisaram os muros de Jerusalém, eles pisarão os muros de Jerusalém até a dispensação gentílica. Amém. 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 Ouve a boca autorizada. O grande cientista, professor da universidade chamada Coluna de Fogo. Escute. 70 semanas de Daniel, parágrafo 69 até 85. Escutem. Escutem. A boca autorizada. Essa mensagem é falsa. Que Deus me perdoe. Escutem. Agora, isso tombaria a esse ano. Prestem bem atenção, meu Deus. Prestem bem atenção, meu Deus. Como é que 70 semanas dará 7 anos? Que mistério é esse? Amém. Agora, isso tombaria esse ano astronômico ou o ano juliano. Está aí o segredo. Amém. Está aí. Calendário, vê? O ano maçônico, porque o mundo está inclinado. Conhecemos isso do estudo da escola. E está fora da órbita. Portanto, essas estrelas não passarão em linha da Terra ao mesmo tempo. Ouve? Portanto,
o calendário romano também está errado. Porque você não pode pôr os dias em seu lugar. Há tantas coisas que eu poderia dizer aqui mesmo. Encontramos ainda que a própria natureza nos ensina que há somente 30 dias no ano. Meu Deus. Como é que 70 semanas vai dar 7 anos? Escute. Escute o professor. A boca autorizada, escute. Tememos Apocalipse, onde temos que ir aqui nos dias dos 2 profetas. Abre Apocalipse. Apocalipse capítulo 11. Abre Apocalipse. Escuta, eu ainda não comecei a minha pregação, isso é a base. Escuta, hoje só vamos meter base, não vamos a tempo de começar a pregar. Ouve, Apocalipse 11. Escute, a Bíblia diz assim, no versículo 3: e darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão por 1260. Por 1260. Amém. Deixa apagar, por favor. 1260 dias. 1260 dias. No calendário astronômico não dá certo. Não dá 3 anos e meio. No calendário romano também está errado. Não dá 3 anos e meio. Mas há um calendário que escute, o povo de Israel só tem 3 anos e meio. E desses 3 anos e meio é um cumprimento de Apocalipse 11. Das 2 testemunhas. Amém. Então, se 3 anos. Ainda não vou pegar no quadro. Ok. Vamos ler. Estão aí? Estão comigo? Amém. Irmão Diaco, me dá água. Por favor. Escutem. Escutem. Diz a Bíblia que eles profetizarão por 1260 dias. Agora, você toma o calendário astronômico e estará muito longe de 3 anos e meio. 3 anos e meio. Ok, desculpa, deixa-me só beber água. Ok, 3 anos e meio. Ok, e você, ok. Ok, e você toma o calendário romano que nós temos hoje, que nós usamos, isso escapa da mesma forma. Porque você toma o calendário profético, você toma o calendário profético e é exatamente 1260 dias. Há 30 dias por mês. Se você calcular 30 dias por mês, não como nos mentem, hoje é 28 dias, fevereiro é 28, depois outros é 31. Se calculares por 30 dias em cada mês, que é calendário profético, escutem, dá exatamente o que está aqui. Amém. Quer dizer que o nosso calendário está errado. Vamos continuar. Escuta. Ouvem. Exatamente o mesmo. 30 dias no mês. Não 31, mas 30. Alguma outra coisa. Vê? Por aí. Tudo isto foi feito na grande economia de Deus para manter a igreja vigilante e orando. Mantendo o susto da alma para fazer isto. Agora, ouve. Agora, se houve 7, olha, há exatamente 40. Escutem, estamos na escola, escutem. Escutem, olha, há exatamente 49 dias. Quero dizer,
49 anos na construção do templo. As 7 semanas proféticas. 7 semanas edificado. Porque tem que colocar mesmo aqui. Ok, 7 semanas, porque houve 7 semanas determinadas para o templo, para reedificar o templo. E foi edificado exatamente em 49 anos. O templo de Salomão foi construído em 49 anos. Agora, temos o significado do tempo de semana, do tempo de semanas, porque a Bíblia dizia, o anjo disse que tomaria 7 semanas até a edificação do templo. 7 semanas. Vamos continuar. E foi exatamente 49 anos construindo o templo, desde 14 de março até o de 538 a.C., até a restauração do templo e a restauração das ruas. Exatamente, escutem, exatamente 49 anos. Assim sendo, que obtemos, porque se 7 semanas equivalem a 49 anos. Meu Deus, escutem, há 49 anos. Isso exatamente, aí o tem, assim sendo, não há por que supor nada. Sabemos agora que cada semana equivale a 7 anos. Amém. Cada semana equivale a 7 anos. Foram 49 anos. 7 vezes 7. Vamos aí. Sendo, não, ok. Agora, sabemos que o temos. Uma semana é igual a 7 anos. Aqui estamos, aqui mesmo, aqui. A primeira semana, o irmão Branham se dirige ao quadro para ilustrar. 49 anos para a reedificação do templo. Agora, esta linha na parte superior representa a nação judia, enquanto passa. Isto é exatamente tempo, e quando cai aqui, sai da nação judia ao tempo dos gentios. Logo, sobe e volta aos judeus, e continua agora aos gentios, mas ainda não voltou. Escutem, não designou tempo algum, apenas diz, tempo dos gentios. Deus, quando fala que a graça tinha que voltar aos gentios, aos judeus, não terminou um tempo que a graça ia fazer aos gentios. Não disse que a graça ia fazer 10 anos, não determinou um tempo. Escutem, tempo dos gentios. Encontramos que nem mesmo Jesus fixou tempo algum a eles, porque encontramos aqui em Lucas 21, 24, ele disse, eles pisarão em Jerusalém, até que os gentios, permitam-me citá-lo. Permitam-me citá-lo de memória. Permitam-me ler, porque estará em referência aqui e queremos tê-lo correto. Bem, se vocês querem voltar comigo em São Lucas 21 e 24, eu estudei isto tão claramente quanto pude. Cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos. Ouve. Quem estão falando eles? Judeus. Essa é a destruição do templo no ano 70 da era cristã. Ok. Olha, eu gostaria de ler tanto isso. Tem grandes coisas aqui que o irmão Breno gosta. Mas deixa avançar aqui no quadro. Eu creio que ainda vamos continuar a ler isso, mas deixa avançar aqui no quadro. Notem, no calendário profético, o 1260 dias equivale a 3 anos e meio. Amém. E é o que está profetizado em Apocalipse 11. Onde é que isto nos leva? Ok, agora vamos subir no quadro assim. A Bíblia diz que eram 7 anos. Dos 7 anos, quando Jesus vem, ele vem como filho do homem. Amém. Dos 3 anos e meio, ele vem como filho do homem. 3 anos e meio, filho do homem. Fica assim, 3 anos e meio.
onde Paulo aparece. Onde Deus chama Paulo e diz a Paulo: Paulo, vá agora, leva graça aos gentios. Amém. Oh, Deus. Amém. Amém. Dos 7 anos, 3 anos e meio, Jesus Cristo, Filho do Homem. Amém. Deus corta o programa e abre o que? Apocalipse 1 e 3. O que? As 7 eras da igreja para os gentios. Amém. Amém. Apocalipse 1 a 3. As 7 eras da igreja. O meu problema começa aqui. Na primeira era, Paulo. Deus abre a graça para os gentios. Isso quer dizer, todo gentio deve crer aqui nesse espaço. Se não crer, já não haverá graça para os gentios. Mas tem que, porque a graça tem que voltar para outros 3 anos. Escutem, deixa eu ficar aqui no quadro. Já li muito, deixa eu ficar aqui no quadro. Não, 3 anos e meio, Jesus Cristo morreu. As pessoas começaram a olhar. A profecia falhou. Não falhou. Tem um outro povo que não faz parte do príncipe de Israel. Quais? Aquele povo que não tinha sido lavado no Monte Sinai. Agora achou a graça de receber Cristo. Jesus Cristo quando veio aqui como Filho do Homem, aqui falou com 3 povos, falou com 2 povos. Escutem, existem 3 povos na terra. 3 que representam os 3 filhos de Noé: Cam, Sem e Jafé. Escutem, os 3 filhos de Noé representam os 3 povos que existem na terra. Quais? Judeus, samaritanos e gentios. Jesus quando veio, lidou com os judeus. Jesus quando veio, lá no poço, lidou com os samaritanos. Mas quando os gregos chegaram, foram ter com Filipe, foram ter com os discípulos e disseram: queríamos ver a Jesus. Sabe, os gregos ouviram falar tanto de Jesus. Disseram: não. Dizem que esse profeta é verdadeiro. Vamos lá. Vamos então. Calma. Chegaram até lá. Por favor, queremos ver esse tal Jesus. Dizem que é profeta, faz milagre, prega coisas que os homens não entendem. Queremos te ver. Mestre, tem aí gregos que querem te ver. Gregos, porque sim. Se o grão, a semente não cair, fica só. Já viu? Jorge, o que eu te disse? É falso profeta, o que eu te disse? Em vez de nos falar da salvação, está nos dizendo agricultura. Mas eu entendo lá agricultura, porque o grão, se não cair. Olha, eu não entendi nada, também estou a ir embora. Vão porque não é o vosso tempo. Não era o tempo dos gentios. Amém. Não era o tempo dos gentios. Escutem, 7 anos. Jesus Cristo morre, como ele disse na palavra. Se o grão, a semente, ele mesmo, Senhor Jesus Cristo, não morrer, só ficará com os judeus e samaritanos. Só ficará com esses. Mas para ele se multiplicar aos gentios, deve morrer.
Jesus morreu. 3 anos e meio. Ressuscitou. Ei, então a promessa dos gentios está onde? Voltou. Disse agora sim. Já posso ir nos gentios. Escuta. Deus interrompeu o plano do povo de Israel. Só cumpriu 3 anos e meio. E fez o quê? Abriu a graça. Um povo que não me buscava. Um povo que não me adorava. Um povo que era considerado impuro, gentio. Glória a Deus! E o profeta da era veio e te diz que o homem que ajudou Jesus Cristo a levar a cruz era um negro. Era um gentio. Eu vou adiantar, mas isso ainda está muito distante. Escutem, Salomão, que representou o tipo do milênio, com 1000 mulheres. Salomão tinha 1000 mulheres. Entre as 1000. Vamos abrir cantares de Salomão. Se brincar, né? Cantares de Salomão. Você pensa que é qualquer mulher que te faz escrever? Você, irmãs, sentam. Podem sentar. Podem sentar. Você acha que uma mulher à toa vai te fazer escrever versos? Não. Salomão tinha 1000 mulheres, mas tinha uma onde o coração dele estava. E essa mulher, escuta, tipo do milênio. E essa mulher era gentil. Rainha de quê? Sabá. Que a rainha de Sabá era negra. Irmão Branham diz, por isso que vocês hoje não veem judeus negros. Vieram da linhagem da rainha de Sabá. Também são filhos de Israel. Das 1000, uma era o coração. A rainha de Sabá. Escutem, Cantares de Salomão 3. Não, Cantares de Salomão vamos ler 4. Escutem, Cantares de Salomão, para vocês verem como é que a rainha tinha 1999. Mas só uma lhe chamava a atenção. Escutem, irmãos, o que o amor faz. Podem aparecer muita, você diz, Deus, é mesmo só ela. Mas ela tem pouco cabelo. Isso é pesado. Cantares de Salomão 4, verso 1. Amém. Eis que és formosa, amiga minha. Eis que és formosa. Os teus olhos são como das pombas. Está a descrever a rainha de Sabá. Entre as tuas tranças, o teu cabelo é como o rebanho de cabras que pastam no monte Gileade. Os teus dentes são como o rebanho das ovelhas tosquiadas, que sobem do lavadouro, e das quais todas produzem gêmeos, e nenhuma há estéril entre elas. Escute o 3. Os teus lábios são como um fio de escarlate. Os teus lábios
são como um fio de escarlate. Não se esqueçam da prostituta Raabe, o fio escarlate. São como escarlate. Posso ouvir amém? Escutem, vamos avançar. 3. Ok, escarlate. E o teu falar é doce. A tua fronte é qual pescoço de romã entre as tuas tranças. O teu pescoço é como a torre de Davi, edificada para pendurar armas. 1000 escudos pendem dela, todos broquéis de valorosos. Escutem. Os teus 2 peitos são como 2 gêmeos da gazela que se apacentam entre os lírios. Salomão perdeu a cabeça por causa até dos... Escutem, vamos lá. Mas escutem, antes que refresque o dia e caiam as sombras, irei ao monte da mirra e ao outeiro do incenso. Amém. Tu és toda formosa, amiga minha, e em ti não há manso. Salomão ficou louco pela rainha de Sabá. Quem era? Gentia. Quem era? Escuta, Salomão. É Deus que já está nos mostrando que no milênio terá uma esposa gentia. Ela vai olhar e vai dizer: os teus gostos. Escutem. Deus teve que abriu as 7 eras da igreja. As 7 eras da igreja, escutem, que é somente para os gentios. Amém. Porque se vocês lerem de Apocalipse 1 até 3, vão ver que todas as igrejas em que as cartas foram enviadas são igrejas da Ásia Menor, país gentio. Amém. Cada carta representa uma era. Amém. Enviada a um anjo. Um anjo representa um mensageiro. Amém. E o primeiro mensageiro profeta da primeira era foi Paulo. Amém. E Paulo pregou a fé. Estão aqui as eras. Estão aqui os mensageiros. Fora desses, não tem mais mensageiro para os gentios. São esses os homens que Deus levantou para levarem as cartas a cada povo. Amém. Amém. Eu vou saudar. Chegando aqui na era de Laodiceia, a era da igreja de Tiatira. Escutem. 197. Eu conheço as tuas obras, que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Isto certamente é notável. À medida que as trevas, escutem, à medida que as trevas da era aumentavam, à medida que a lista de mártires ou martírios ficava mais extensa, dia a dia eles trabalhavam ainda mais arduamente. Amém. Quanto mais lhes matavam, mais eles oravam. Amém. Por isso que eu tenho dito, perseguir um cristão é como apagar fogo com gasolina. Amém. Amém. Escutem, eles serviam ainda mais e a sua fé aumentava. Amém. Quão trágico foi que na era de Éfeso o amor diminuísse. E verdadeiramente nada é dito do trabalho de aumentar, ou de amor aumentando em outras eras. Porém, nesta era, na mais tenebrosa de todas as eras, eles o serviam ainda mais. Que lição isso é? Não há cessação deste afável serviço de amor ao Senhor. Escutem, mas contrário
aumento, ao contrário, aumento dele. Escutem, esse é o segredo, irmãos e irmãs. Deixa o inimigo tentar impedir nosso serviço ao Senhor. Nossa resposta de serviço aumentado. Escutem, quando mais ele nos perseguir, mais vamos crescer. Ouvem, quantos abatidos estão gritando assustados, essa é a hora de clamar a vitória. Amém. Quanto mais ele nos persegue, mais vamos crescer. Amém. Mais vamos crescer. Amém. Eram 12, depois 120, depois quase 3 milhares. Depois, escuta, cada vez que os perseguiam aumentava. Mas deixa eu continuar aqui. Ouve. 3 anos e meio. Deus abriu um tempo somente para os gentios. Agora prestem bem atenção. Prestem bem atenção, igreja. Nesse tempo que Deus abre, chamado 7 eras da igreja, para os gentios, só pode crer gentios e israelitas. Que não estão dentro dos 144 mil. Amém. Amém. Todos os judeus que não são contados nos 144 mil, esses, se não crerem na mensagem das 7 eras, estão perdidos. Amém. Amém. Ei, porque quando se fala dos 144 mil, das 12 tribos de Israel, escuta, não são todos os israelitas. Amém. Não. Porque é desses 144 mil que restam os 3 anos e meio. Amém. Esses 3 anos e meio é somente para esses 144 mil. Amém. Da tribo de Benjamim. Essa mensagem é tão boa, Jesus. Escutem, aqui, tipo aqueles judeus que estão, aqueles burleiros, judeus que burlam pessoas lá nos Estados Unidos, estão contados aqui. São contados, são judeus, mas contados como gentios. Porque os 144 mil são aqueles que vivem, guardam até hoje a lei de Moisés. Amém. Ainda vivem pela lei, os ditos ortodoxos. Vivem pela... É aqueles ali, quando se diz sábado, não é esse sábado dos adventistas aventureiros, não. Não é isso, não. Quando é sábado, é sábado. Amém. Não é esse sábado dos adventistas, não, é sábado. É sábado ali, não, escute. 7 eras da igreja. Veja agora. 7 eras da igreja. Veja agora, temos aqui visitado. Se fosse entre nós, íamos sair daqui amanhã às 9. 7 eras da igreja. Das 7 eras da igreja, Deus envia em cada era um mensageiro. Que estão aqui. Cada era. Começou com Paulo. Depois vem Irineu. Depois vem Marta. Depois vem Columba. Depois vem Lutero. Wesley Branham. Cada era. Agora escuta. A Bíblia diz que estamos na era de Laodiceia. E a era de Laodiceia, o mensageiro é William Branham. Amém. Não quero entrar em detalhes. Escute. Eu estou a falar das bodas do Cordeiro. Amém. Isso que eu estou a colocar, o que eu estou a pôr é base para falarmos das bodas. Pois, agora não. O problema começa aqui. Escute. Primeira era, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e sétima. O que Deus faz? O que Deus faz? Notem, 3 anos e meio. Deus faz o quê? Antes de terminar a 7ª era, Deus faz o quê? Sai da era de Laodiceia. Amém. Nós já não estamos na era de Laodiceia. Deus sai na era de Laodiceia e entra na era da noiva. Entra na era da igreja. Agora escute, é na metade. Deus divide a era de Laodiceia.
ele abre uma brecha. Ah, meu Deus. Aqui não dá verdade. Escute, Deus abre uma brecha entre a 7ª era e as bodas do Cordeiro. Ok. Amém. Bodas do Cordeiro. O que é que ele faz nessa brecha que ele abre? Irmão Branham diz, ele vem nessa brecha de novo, como filho do homem. Escute, não em toda a era de Laodiceia que ele vem como filho do homem. A manifestação de Lucas 17:30 acontece quase no final da 7ª era. Quase no final da 7ª era. Ele volta de novo a vir como filho do homem. Mas não, filho do homem, não para os judeus, mas para os gentios. Aos dias da manifestação do filho do homem, para os gentios. Amém. Antes do findar, por isso que quando vocês veem o aparecimento da manifestação do Filho do Homem, irmão Branham diz, é porque já estava prestes a destruir Sodoma e Gomorra. Amém. É o sinal do fim. Amém. Quando o Filho do Homem aparece para discernir os pensamentos. E ele aparece quase no fim da era, para vos dizer que não sei. Amém. Quase no fim da era. Ele vem na manifestação do Filho do Homem. Para quê? Para mostrar que é o mesmo anjo que estava em Gênesis 18. Amém. Amém. Ouve, Fácil. vamos avançar. Avança. Ele aparece aqui como Filho do Homem, mas Filho do Homem para os gentios. Agora note que em todas essas eras, ele só aparece como Filho do Homem a esse homem de branco. Só aparece na manifestação do Filho do Homem aqui. Porque a Bíblia compara a era de Laodiceia com a era de Sodoma e Gomorra. A Bíblia diz com o tempo de Sodoma e Gomorra. A Bíblia diz, assim como aconteceu nos dias de quem? De Noé primeiro. Nos dias de Noé, o que eles faziam? Assim também como aconteceu nos dias de quem? Ló. O que eles faziam? Comiam, bebiam. Vejam, no primeiro momento, o que ele faz? Ele compara a nossa era com o que? Com Noé. Veja que ele diz que assim como aconteceu nos dias de Noé, comiam, bebiam, davam-se em casamento. O problema não é comer, beber, davam-se em casamento. O que Deus queria mostrar, que ele estava lá dentro de um homem chamado Noé. Deus nos diz que da mesma maneira como estava lá um homem a representar Noé, assim também aconteceu nos dias de Noé. Amém. Mas não, nos dias de Noé eram 3 anjos. Os 2 foram para Sodoma e Gomorra. Amém. O outro também quis passar. Abraão disse, não passe assim, Deus quer. Venha. Era Elohim. Deus ele mesmo. Sara na cozinha ali. Escute. Então, antes das bodas do Cordeiro, ele vem como filho do homem. Amém. Quando Deus manifesta os atributos de filho do homem, é para mostrar que estamos no filho. Amém. Notem que a era gentia começa com Paulo e termina com Branham. Amém. Por isso, prestem bem atenção. Por isso que todos que não crerem na mensagem do sétimo mensageiro, todos que não crerem na mensagem do sétimo mensageiro, não vão no arrebatamento. Amém. Não. Você ouviu um pentecostal a falar do arrebatamento, só fala porque também ouviu. Nem sabe o que é esse arrebatamento para já. Nem sabe. Por isso, deixa-vos contar aqui uma coisa. Eu acho que o Marcos vai concordar comigo. Deixa-vos contar aqui uma coisa. Escutem. Em todo esse período, aqui nesse período,
aqui nesse período. Começando aqui. Irmã Noé, presta bem atenção. Aqui nesse período, é noiva de Cristo. Ah, Deus. Já não é noiva de Cristo. Aqui é esposa de Cristo, já não é noiva. É esposa. Amém. Porque o anjo de Apocalipse 10:7 aparece para unir a noiva e o noivo. Amém. O anjo de Apocalipse 10:7 aparece para unir todos desde Paulo até a sua era. A quem? A Cristo. Amém. Ali o casamento já está aceito. Se alguém te dizer que o casamento ainda não aconteceu, não tem revelação. Por quê? Eu ainda não comecei a falar sobre as bodas do Cordeiro. Tudo isso é introdução. Por quê? Porque como ele diz, nas bodas do Cordeiro não será para o casamento, será para a festa. Bodas significa festa. Escuta, bodas para quê? Festas, festejar o quê? O casamento, a união invisível entre a mensagem é perfeita. As bodas do Cordeiro, festas do casamento. Quando vocês casam, depois preparem o salão. O salão será as bodas do Cordeiro. O milênio será a lua de mel. Mas vamos devagar. Porque antes, escutem, posso ouvir um amém? Amém. Ele abre aqui uma brecha. Vem como filho do homem. O filho do homem é que realiza o casamento e te introduz nas bodas do Cordeiro. É a mensagem do filho do homem. É a mensagem do filho do homem. O sétimo céu que te faz subir até as bodas do casamento. Em outras palavras, escutem bem. É o sétimo mensageiro. É o sétimo mensageiro que traz os convites. Você nunca cresce no sétimo mensageiro, não tens convites, não vais nas bodas do Cordeiro. Agora, bodas do Cordeiro são as festas do casamento. Depois vem que é o milênio. Mas não, entre as bodas do Cordeiro e o milênio tem um tempo. Acaba o trabalho. Milênio. Amém. Entre as bodas do Cordeiro e o milênio tem ali uma brecha onde a esposa vai. Eu creio nisso. Escuta, eu vou fazer a introdução. Depois vou brigar detalhadamente. Meteram o papel? Não. Ok. Mas só mesmo que eu orei, irmãos. Já terminou. Cinco minutos. Escute, 5 minutos. Eu estou a pensar que eu estou a dizer, estou olhando no relógio e estou a dizer, vou sair às 18h30, afinal já são 19. Escuta.
nesse período tem uma brecha. Quer dizer, estamos cheios de brechas. É verdade. Break. Quebrado. Cheio de brechas. Notem, irmãos, filho do homem, bodas do cordeiro, outra brecha, milênio. Mas percebem uma coisa, que é aqui, nesse lugar, aqui, a brecha que ele abre entre a sétima era e as bodas do cordeiro, é aqui onde acontece a segunda vinda. Amém. É aqui onde acontece o fim da intercessão. É aqui onde acontece o arrebatamento. É aqui onde acontece a revelação dos mistérios. Aqui tudo ali. Tudo. Mano, brinca. Aleluia. Opa. Vocês podem me permitir ler? Mano, avança. Leia, amém. Prenda uma pele. Maior, leve essas coisas. Senão não vou parar. Porque mesmo só introdução, ainda não comecei a falar das bodas do cordeiro. Só fiz a introdução. Por isso, escutem. Pouco importa. Pouco importa. Pouco importa o que as pessoas dizem de ti. Amém. Amém. Escutem. A esposa, e não deixa de ser esposa. Amém. As pessoas falam mal de ti. As pessoas te ridicularizam. Mas não sabem que és tu que vais participar nas bodas. Eu estudava sobre isso. Entrei numa dimensão e disse: Senhor, eu não posso faltar aqui. Eu vi as maravilhas aqui. Escutem, os que ficarem na terra. Sim. Isso foi bom. Mas vamos ver. Mais em frente, o que é que o homem do cavalo branco vem fazer? Amém. Escutem, os que ficarem. Os que ficarem. Vejam só como é que vocês ficam em casamentos naturais. Parece que já não vão muito. Agora estamos a falar do casamento. Quer dizer, escuta, não é no espírito. Aqui não é espírito. Venha aventurar. Amém. Na missão convidados. Eu vou faltar ali por quê? Por causa do João. Por causa do mascalço. Por causa da maquiagem. E Satanás leva. Só vai ali quem já recebeu o convite. Mas como é que você vai receber o convite? Esse convite é intransmissível. Amém. Não entrega só no João, não. O mensageiro te entrega. Amém. Tu tens que crer tu mesmo no mensageiro. Amém. O convite. Olha, depois de terminarmos isso, vocês vão perceber. Vocês vão perceber que afinal não posso faltar ali, não posso. Amém. Não posso. Por isso, visto o teu nome, viva. Amém. Esse sofrimento não é para muito tempo. Amém. Por isso, todos os que viram os seus nomes
vão de luz após luz. Amém. Enquanto os nossos rostos estão inclinados, vamos cantar esse louvor. Que alguém nos dê uma nota. E que alguém, vamos cantar. Espírito de meditação. Oh meu Deus. Graças a Deus. O povo, escutem, a glória da segunda casa. O povo que foi justificado pela segunda vez, quer dizer, estava em segundo plano. Era o povo do plano original de Deus. Oh, que glória! É uma bênção, meu irmão. É uma bênção receber esse convite. É um convite que você recebeu, que Moisés não recebeu. Irmão Branham diz: Moisés também será servo. Amém. 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 Deus. Eu assim mesmo em carne. Amém. Mesmo antes da criação. Seu propósito é
alma, meu irmão. Tu viste o seu nome? Viste o teu nome no livro? Então sopre em oração. Adora-o em oração. Clame a Deus e diz: ó Pai, dê-me forças para estar naquele dia nas festas do Cordeiro. Que cada um clame ao Senhor.